O iceberg de mistérios do Brasil. Bora. Mistério número 1. Quem matou? Celso Daniel. A origem do fogo foi um curto-circuito. Faltou equipamento aos bombeiros. O Irangê Holanda, que hoje vive em Cabo Frio, litoral do estado do Rio, foi o comandante do projeto batizado como Operação Cara, claramente esse vídeo vai ter. Prato. Vem para o live. Ah, não. Quem mandou matar Bolsonaro, agora todo mundo sabe. É o Cicatriz, pô. Se você vê as vítimas dele, que eles fizeram, você pica ele todinho, você faz picadinho dele. This mytho, this legend. Pra vender esses da Europa, Estados Unidos e Austrália. Jews. Brasil. São mais de 215 milhões de pessoas e uma história registrada de mais de 500 anos, com muito mais antes disso que ainda não foi catalogado completamente. Num país desse tamanho, muita coisa acontece, e muita coisa fica sem resposta. O Brasil tem uma relação específica com os seus próprios casos não resolvidos. Uma parte nunca saiu do noticiário local de onde aconteceu. Outra foi encerrada oficialmente sem que uma resposta de fato fosse dada. Outra tem documentação pública disponível, laudos técnicos, processos abertos, mas nunca recebeu a atenção que a complexidade do caso exigia. Outra simplesmente desapareceu do registro público, sem que ninguém soubesse explicar porquê. Fenômenos documentados por órgãos oficiais que depois desapareceram do registro público. É muita coisa para documentar. Mas hoje, Eu acho que eu vou ter sonhos esquisos. eu tô aqui para fazer isso para vocês. Eu compilei vários mistérios e casos do nosso país e coloquei todos eles em um iceberg de 6 camadas. Alguns casos tu com certeza vai reconhecer pelo nome, mas outros eu tenho certeza que tu provavelmente nunca ouviu falar. Esse vídeo vai ser o primeiro de 3 que eu irei fazer. Cada vídeo vai cobrir 2 camadas do iceberg inteiro, indo do mais leve até o mais estranho. Levou bastante trabalho pra compilar tudo isso, então... Anima a narração? É um mistério, pô. Ele é bom pra caralho. E o clima de um vídeo de mistério tem que ser esse mesmo. Aliás, é a primeira vez que um vídeo do mistério caiu no meu canal. Tipo, caiu, não. Tomou uma monetização amarelinha. Foi um vídeo sobre um iceberg de mistérios da CIA, alguma coisa assim. Eu agradeceria muito. Aí, tipo, foi um vídeo que eu tive que tirar do canal e colocar no Levei Desvantagem. Agora, vamos começar o iceberg. Máscaras de chumbo. Em 17 de agosto de 1966, 2 técnicos em eletrônica saíram de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e disseram às suas mulheres que iriam a São Paulo comprar material de trabalho. Mas eles nunca foram a São Paulo. Os 2 foram para Niterói, e 3 dias depois, estavam em cima de um morro com máscaras de chumbo no rosto. Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana foram encontrados depois já sem vida. Seus corpos foram localizados no Morro do Vintém, em Niterói, no dia 20 de agosto de 1966. Eu não fiz nada, pô. Que isso? Estado avançado de decomposição. Não havia ferimentos, armas ou sinais de luta no local. Os 2 partiram de Campos dos Goytacazes no dia 17 de agosto e embarcaram num ônibus da aviação Santo Antônio. Ele e o Minutonos eram meus favoritos. Gosto muito de iceberg denso. Tipo, eu também gosto. Aprendi a gostar. Eu achava iceberg uma bosta. Sempre odiei iceberg. Sempre achei iceberg uma merda. Até que eu comecei a trombar com alguns... Porque, bom, reacteiro, né? A gente tem que ter material. Até que eu consegui achar alguns canais que são bons. Tipo, o Mistério, o Semideus, o Menino Thomas. Eu não vejo icebergs de outros canais. Eu vejo só desses 3. Tem, sei lá, uns 6 meses que eu não encosto no iceberg de outro canal, porque geralmente é uma bosta. Sabe? Demorou muito pra eu gostar, achar iceberg um conteúdo aceitável. Chegando em Niterói por volta das 2h30. O que fizeram ao desembarcar, segundo testemunhas, foi a seguinte linha.
Primeiro, eles foram a uma loja de ferramentas e compraram capas impermeáveis. Depois, foram a uma loja de conveniência Iceberg do Carlinhos é quanto mesmo? 2050. e compraram uma garrafa d'água. Após isso, os dois sumiram. Antes de Jorge da Costa Alves encontrar os corpos, um menino que caçava passarinhos no morro já os tinha visto. O menino avisou as autoridades, mas a polícia não levou a sério e nem sequer foi investigar. 2 dias depois, Jorge da Costa, de 18 anos, foi ao morro soltar pipa, quando viu os 2 homens estirados no chão e avisou a polícia novamente. E dessa vez, eles foram. Os corpos estavam em decomposição avançada. Ao redor, a polícia encontrou uma garrafa de água vazia, um pacote com 2 toalhas úmidas, o bloco de anotações com os códigos de válvulas e um bilhete. O bilhete dizia o seguinte: 4h30, está local determinado. 6h30, ingerir cápsula após efeito. Proteger metais, aguardar sinal, máscara. O pai de Manuel Pereira da Cruz afirmou que Elcio Correia Gomes, amigo dos 2 técnicos de campo dos Goitacazes, havia realizado experimentos com bombas caseiras Aquele vídeo do iceberg do Panamá é meu favorito. Mas não é bem um iceberg, é mais um vídeo contando o caso completo. junto com os 2 técnicos da cidade natal deles. Isso sugeria Os caras de que os urânio. 3 compartilhavam interesse em experimentos não convencionais. Elcio não estava no morro, mas seu depoimento registrado no Correio da Manhã, em 27 de outubro de 1966, foi o mais detalhado sobre os hábitos dos 2 homens. Uma dúvida meio fora do assunto, mas alguém aqui estuda, trabalha com TI. Cara, boa parte da bolha trabalha com tecnologia. Segundo Elcio, Manuel e É um grupo de dev. Miguel retiravam-se para lugares onde, depois de um ritual, ingeriam drogas, acreditando que com isso, os seres sobrenaturais habitavam suas mentes. Não usem cogumelos. Nas casas dos 2 foram encontradas publicações sobre esoterismo e espiritismo também. Eu nunca entendi muito bem qual que era desse caso e eu sempre achei tudo sobre ele bem esquisito. Eu posso dizer o mesmo sobre o próximo tópico. Operação Prato. Em 1977, moradores de vilarejos no litoral do Pará acordaram de madrugada com marcas no corpo que ninguém conseguia explicar direito. Eram pequenos orifícios na pele, queimaduras de primeiro grau, anemia, tontura, febre e vários outros sintomas. Alguns relatavam Cara, é o segundo. A gente tá na primeira camada. Os 2 casos eu nunca ouvi falar. que tinham sido atingidos por um feixe de luz. Sério, eu só nunca ouvi falar. Isso enquanto dormiam ou pescavam. A situação se espalhava por municípios inteiros e tomou tal proporção Por que a maioria das bizarrices ocorreu durante o regime militar? Facilidade de catalogar essas informações, barateamento de tecnologias, tipo, as pessoas tinham mais acesso a veículos, o Brasil estava mais integrado logisticamente, década de 70, né, a gente tá falando, mas ainda assim não era fácil, esse tipo de informação ela não circulava com a facilidade que circula hoje. Então, tipo, é um terreno fértil pra você gerar esse tipo de teoria. que o prefeito de Colares E o maluco descarregar a carabina em um disco voador é based. pediu socorro às Forças Armadas. A Força Aérea Brasileira A Operação Prato era um teste dos americanos para entender como as pessoas se comportariam em caso desse tipo de ataque. enviou uma equipe de inteligência ao litoral do Pará entre outubro e dezembro de 77. E essa missão ficou conhecida como Operação Prato. A onda de avistamentos e ataques não começou em Colares. O primeiro caso documentado com uma vítima ocorreu em abril de 77, na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão. 4 homens foram até lá de barco para coletar madeira. Por causa das marés, eles precisaram esperar até a meia-noite para retornar ao continente. E por volta das 8 horas, eles foram dormir. Um deles, Apolinário, acordou às 5 da manhã e encontrou 2 companheiros, Aureliano e Firmino, reclamando de dor. Os 2 apresentavam queimaduras de 2º grau na pele. O 4º homem, José, estava morto na rede. O laudo do Instituto Médico Legal do Maranhão determinou que José morreu de hipertensão arterial com acidente vascular cerebral, causado por um choque emocional. A combinação desses fatores levou ao falecimento de José. Os 3 sobreviventes não lembravam de nada do que aconteceu.
nem mesmo após sessões de hipnose regressiva. A única referência ao que ocorreu foi atribuída a um dos sobreviventes que teria dito a um médico do hospital que foi atingido e viu um fogo e desmaiou logo em seguida. A partir de julho de 77, jornais do Pará e do Maranhão passaram a publicar relatos em série sobre luzes estranhas no céu. Em Viseu, município paraense às margens do rio Gurupi, moradores descreviam uma entidade chamada de Luz do Diabo, que atacava pessoas à noite. Em 10 de julho de 77, jornais publicaram histórias sobre a lanterna com luz forte, que circulava aos redores de Viseu. Nas localidades de Viseu, um menino de 9 anos teria sido envolvido por uma luz amarela que depois subiu ao céu em velocidade vertiginosa. Ele ficou acamado por 3 dias com tremores e febre. 2 pescadores relataram ter visto um tamborão luminoso e voador que se aproximou de suas canoas. Um caçador disse ter sido atingido pela luz no braço e que ela parecia perfurar a sua carne e osso, sentindo que sua vitalidade estava sendo sugada por ela. Na Baixada Maranhense, o Jornal do Estado do Maranhão noticiou em 14 de julho de 77 uma série de encontros com luzes voadoras em municípios da microrregião. Em São Bento, um lavrador viu um objeto tão luminoso que caiu do cavalo e desmaiou. Na fazenda Arequipa, um homem foi queimado por uma tocha vindo de uma grande bola no céu. Em Bom Jardim, uma mulher foi atingida por um Brother. emitido por uma bola de fogo e desmaiou. Não acaba? Queimaduras. No município de São Vicente Ferrer, o próprio delegado sacou um Que pariu, velho. Não acaba. É só relato. É um relato atrás do outro na mesma região. revólver para achar num objeto sob sua residência, mas a forte luz emitida o impediu de fazer isso. Em Pinheiro, uma viatura policial foi perseguida por um objeto que emitiu É o caso mais bem documentado do mundo, né? sinais luminosos no céu. O ápice desses fenômenos foi em Colares, no Pará. A médica responsável pela unidade de saúde da cidade atendeu pessoalmente várias vítimas que chegavam ao posto com sintomas parecidos: anemia, tontura, febre, queimaduras de primeiro grau e marcas na pele. Em declarações dadas ao longo dos anos, ela descreveu o que via nos pacientes: 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado as suas peles. O prefeito da cidade não tinha mais como conter a população com respostas. Mas isso é fato. Muita gente usa esse exemplo para provar a existência de OVNIs. Eu não sei se ele vai falar, mas tem um caso de avistamento de OVNI no Brasil que mais de 1000 pessoas viram ao mesmo tempo. Nunca ouvi falar. E então pediu socorro às Forças Armadas. O capitão Uirangê Bolívar Soares de Holanda Lima, comandante do esquadrão de elite da FAB, foi designado para chefiar a operação. O próprio capitão Holanda avistou um dos objetos de perto no final de novembro de 77. Ele e o sargento João Flávio de Freitas Costa estavam numa embarcação a aproximadamente 70 metros do objeto, que Holanda descreveu como tendo cerca de 100 metros de comprimento no formato de uma bola de futebol americano. No dia 5 de dezembro de 1977, Holanda se reuniu com o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira. Ele apresentou os registros do avistamento e relatou o que havia visto. A decisão do brigadeiro Tudo perto da base de Alcântara. Eu não sei se é. foi Deve ser Maranhão, né? encerrar a Então, operação imediatamente. Tecnicamente, não faz diferença. A FAB manteve missões de monitoramento durante 1978, com o comando encerrando o acompanhamento em novembro daquele mesmo ano. 20 anos depois, em agosto de 1997, Holanda, já coronel reformado, procurou o jornalista Ademar José, editor da revista UFO, e pediu uma entrevista. Na conversa, ele revelou detalhes que nunca havia tornado público. Holanda descreveu os objetos como não aerodinâmicos dentro de qualquer padrão de engenharia conhecido. Também confirmou a existência das 500 fotografias, dos filmes e do volume de mais de 2.000 páginas de relatórios, e admitiu ter sentido medo de ser abduzido durante alguns dos avistamentos. Isso poderia ser o protótipo de um drone com uma arma laser, alguma coisa assim, porque os Estados Unidos já mostrou nos anos 80 ter arma laser e drone. Sim, tem um clipe do
do Sunride, que eu assisti uns meses atrás, mostrando um drone dos anos 80. Eu mostrei em live, inclusive. O primeiro episódio do Sunride Show. Cara, um puta take. Discordo dele, inclusive. Discordo dele da... Ele fez um take bom sobre drone, o caralho. É o Dear Ellen. Deixa eu ver aqui. Mas eu quero o clipe. Deixa eu ver se tem um clipe aqui dos drones operando. Obrigado, esse mesmo. Deixa eu ver se Sunrise. Chinese Drones. Tipo, eu acho que ele está errado sobre o take dele. Mandou R$10. Valeu, entusiasta. Eu já vi um OVNI quando morava em Belém do Pará. Tava saindo de um curso na FIEPA de noite, em frente à academia do Lyoto Machida. Olhei por céu e tinham 5 luzes girando. Cara, eu não consigo acreditar. Eu realmente eu tenho limitações aí pra acreditar no sobrenatural. Eu não... Eu tenho uma barreira cognitiva pra acreditar em qualquer coisa que esteja muito além do compreensível, sabe? Então, eu não consigo falar que eu ouvi alguma coisa. People keep posting these aerial drone display videos of drones shaped like a dragon. Correct me if I'm wrong, that's something that Eu considero o OVNI sobrenatural porque, mano, sabe, não tem comprovação nenhuma dessa merda. a bright high schooler could do on a smaller scale, is it not? Making drones move around in 3D space? How is that an impressive problem to anybody except boneheads who are mystified by drones in the first place? Look at this aerial drone display. It's a ballet of killer drones. How can we compete with that? That's what drones do. They move around in coordinate space. Who gives a f***? It's the low-hanging fruit of robotics that mystifies people. I mean, maybe I'm wrong. Didn't we have more impressive shit in the 80s? Isn't this more impressive? One. Cover. With no pilot to compromise performance, even more unusual craft and propulsion systems have been designed and tested. Why do we need to compete? Yeah. Can't we just kick their spies out and tell them to f*** off? When do I get some Chinese pussy, okay? Am I not a big enough media? Isto posto, eu acho o take dele uma bosta, tipo... tem uns vídeos de drones batendo coisa de 300 km por hora. Cara, implementação de drone com IA, essas formações sincronizadas... Pronto, você tem um swarm de drones que você pode varrer a porra de um batalhão inteiro com um valor menor do que um míssil Tomahawk. É isso, sabe? Drones rápidos, com uma carga pequena de explosivos, sincronizados, sabe? Você acaba... Overwhelming, não, Você sobrecarrega qualquer sistema de defesa, pronto. Você consegue varrer um acampamento, uma base, alguma coisa assim, com um custo muito menor que um míssil Tomahawk, sabe? É isso, tipo, eu achei o take dele uma bosta, porque a tecnologia existe, ela já está em uso civil. Imaginam que está o que está sendo desenvolvido por exércitos, o que está sendo desenvolvido pelos militares. Sabe, você acopla... Cara, o início da guerra da Ucrânia, os caras estavam usando drones realmente chineses, no início. Agora são drones muito melhores. Olha a baguncinha que os iranianos estão fazendo com a defesa americana. Sabe, com drones muito baratos. Muito baratos. Então... Sabe, realmente, isso pode ser simplesmente um teste de armas americanas em território brasileiro. Porque tem aquele vídeo que vocês mandaram um tempo atrás, mostrando o que um F-35 poderia fazer com a defesa brasileira. Beleza, ninguém aí no chat, nem eu, fomos capazes de refutar as afirmações de um vídeo com narração de IA. Que bosta, né? Mas... deixa eu ver se eu consigo encontrar o vídeo aqui. Só acredito em OVNI porque VMSM. Em novembro do ano passado eu vi várias luzes no céu acelerando e parando, passando entre o céu e as montanhas, passou o satélite por cima, avião e meteorito, e se parecia Neo de Mel com essas coisas, elas chegaram a fazer uma espiral gigante no céu, testei a teoria de serem demônios, e fui orar para ir embora, quando fiz, veio uma luz dourada e fez uma cruz em cima de mim. Foi luck.
Cara, dá uma segurada nas drogas, sacanagem. Bom, se você falou, eu acredito no seu relato. Não, eu não vou questionar o seu relato. Eu não questiono o seu relato. Eu não coloco nem a sua palavra em dúvida, eu não coloco a palavra do entusiasta Secutim em dúvida. Cara, eu não sei o que vocês viram. Eu não acredito. Tipo, eu não acredito que é OVNI. Mas eu não tô em posição de questionar aquilo que vocês viram. É simples assim, essa é a minha posição. A Zuna 2107 mandou R$10. Olha, Suna. Realmente, meu irmão Tupiniquim está correto? Quando eu estava saindo, passei pela academia do Lyoto Machida e vi 5 luzes piscando. Eram os marcianos vindo sequestrar o Helder Barbalho para tomar o corpo do filho dele e continuar a linhagem por mais 100 anos. Esse ritual já foi praticado pelo Laércio Barbalho, pelo Jader Barbalho e agora pelo Helder. Tudo para manter a linhagem. A raça maranhense pura, né? Mano, muito obrigado, Suna. Ali. O miserável perguntou ali, eu acredito... 29292 mandou R$10. Obrigado, meu caro Lucky. E no final apareceu uma nave em formato de triângulo. Essa daí acho que é um TR-3B. Essa daí dá pra pesquisar que é americana. N eram drogas kkkk. Tanto que gravei. E tinha mais gente junto comigo e todo mundo viu. Nem bebo álcool. Vem à cabeça o B2 Spirit, os caças de 5ª geração, ou até os projetos mais recentes de 6ª geração. Mas e se tudo isso já estiver ficando obsoleto? Existe a possibilidade de uma aeronave muito mais avançada estar sendo desenvolvida em segredo há décadas. Eu tô nessa. Nesses rumores é o TR-3B, um suposto avião que, digamos, criado com base em uma tecnologia não convencional. Alguns afirmam até que seria resultado de engenharia reversa de origem extraterrestre. Mas esse é um papo para outra hora. Se você pensar bem, todo avião precisa de asas. Planadores voam porque têm asas. Helicópteros se mantêm... vídeo de ar, mas... rotativas. Mas o ideia. quebraria completamente essa lógica. Segundo relatos, descrevem a aeronave sem asas, sem turbinas e sem qualquer sistema de propulsão visível. Testemunhas próximas à Área 51 afirmam que ele se move de forma silenciosa, quase flutuando, em baixa velocidade, até desaparecer nas instalações. E tem mais. Ao longo dos anos, diversos textos e supostos documentos vazados começaram a circular na internet descrevendo tecnologias como propulsão antigravitacional e manipulação de campos eletromagnéticos. Mas existe um detalhe importante. Nenhum desses documentos foi oficialmente confirmado, e a maioria tem origem incerta ou contestada. Ainda assim, as descrições seguem um padrão, sempre apontando para uma tecnologia muito além da aviação convencional. Se algo assim realmente existir, toda a aviação atual, baseada em combustível e sustentação aerodinâmica, vamos lá, simplesmente se tornar ultrapassada. Só buchitagem? Claro. Claro que só buchitagem. Mas, velho, o tipo de tecnologia que os Estados Unidos vinham desenvolvendo na década de 50, que acabaram fomentando todo tipo de teoria da conspiração envolvendo OVNIs na região da Área 51 e o caralho, uma região remota, com pouca população, então mais seguro pra você fazer esse tipo de teste de voo. Cara, sabe? Space Dorito. Até o B52, o B2, né? O B2 Spirit se tornar mundialmente conhecido, ninguém sabia que aquela merda existia, sabe? Só o B2 ser o que é já é bizarro o suficiente. Mas alguém tinha comentado ali sobre se eu acredito que existe vida inteligente fora da Terra. Cara, eu genuinamente acredito. Eu genuinamente acredito, por quê? Porque o universo é grande demais. O universo é grande demais, portanto, talvez exista.
Não muda em absolutamente nada a minha vida. Se você fala, não existe, e eu falo, sim, existe, sabe o que muda na minha vida e na sua vida? Exatamente isso. Nada. Sabe? Eu acho que existe, porque o universo é vasto demais. Então eu acho que exista. Mas se não existir, cara, eu nunca vou saber. Certo? Essa é a minha posição. É uma posição bem gay e apática, mas... E eu também não vou entrar em debate sobre isso daí. Sabe? Como que eu vou... Eu consigo provar o meu ponto? Não. Você consegue provar o seu ponto? Também não. É isso, cara. É a vida. Toca o barco. Então... Tocamos o barco. O que eu tava falando sobre o videozão de AI Slop é esse vídeo aqui. Por favor, alguém no chat refuta as afirmações desse vídeo. Pelo amor de Deus, alguém no YouTube refuta essa merda, porque eu fiquei com depressão vendo esse vídeo. Mandou R$10,01. Olha, entusiasta. Barbalho realmente parece um reptiliano. A pele dele parece que está sendo vestida. Mas falando sério, não acho que era o fantasma, só sei que vi 5 luzes girando. Talvez fosse só um drone ou raio bola. Não é que se chama velhice, isso daqui é Botox. Mas, por favor, alguém refuta esse vídeo. O F-35 é o caça mais avançado do mundo. O que aconteceria se os americanos utilizassem ele no Brasil? Vamos ver. Um F-35 dos Estados Unidos recebe a nefasta missão de jogar uma bomba em um alvo em Brasília. A 1h da manhã de um feriado, o F-35 entra no espaço aéreo brasileiro à velocidade de cruzeiro, indetectável como se fosse um OVNI. Ele passa por cima do estado do Rio de Janeiro a 12 mil metros de altitude. Ele está em modo stealth total, silêncio de rádio, e sua tecnologia permite que ele não seja detectado pelos radares convencionais brasileiros. Os radares de longo alcance do Sindacta e Cisdabra da FAB detectam apenas ruídos intermitentes, nada que gere um alvo. O F-35 é confundido com um erro de sistema. O Brasil não possui satélites de aviso precoce ou rádios de banda X de altíssima potência para detectar algum rastro de calor ou assinatura térmica. Então ele passa despercebido. 20 minutos depois, a quase 300 quilômetros de Brasília, o Comando de Defesa Aérea suspeita de uma intrusão do espaço aéreo após detectar anomalias em seus radares se aproximando de Brasília. A FAB manda decolar 2 caças F-5M da base de Anápolis para investigar a intrusão. A 120 quilômetros de distância, o F-35 detecta os radares dos F-5, tentando escaneá-lo. O piloto americano aperta apenas um botão. 2 mísseis de última geração são disparados. Os pilotos dos F-5 recebem o alerta de Missile Lock e tentam manobrar usando contramedidas, mas é inútil. Os 2 caças F-5M são subitamente abatidos sem nem terem visto qualquer rastro do inimigo. O controle da força aérea entra em desespero. Alguns até pensam ser uma invasão alienígena. 5 dos 10 caças Gripens da FAB decolam para interceptar o inimigo. Os pilotos brasileiros desligam seus radares para não serem detectados e utilizam sensor de calor para identificar o F-35. Na tela do Gripen, um ponto de calor aparece. É a turbina do F-35. O F-35 percebe que está sendo rastreado passivamente. Ele ativa sua guerra eletrônica, emitindo sinais que confundem o processador do Gripen. O ponto de calor no painel do piloto brasileiro começa a pular e se multiplicar. O Gripen tenta disparar o míssil Meteor, mas não consegue uma confirmação de alvo estável devido à furtividade do F-35. Dessa forma, os caças Gripen também são abatidos. O F-35 chega ao ponto de lançamento. Ele não precisa passar por cima de Brasília. A 50 quilômetros de distância, ele solta 2 bombas inteligentes SDB-2. Os radares do blindado Gepard buscam o céu, mas o F-35 está a 12 quilômetros de altura. O alcance de seu canhão é de apenas 3 quilômetros. O Gepard é um espectador. Soldados no teto dos ministérios apontam seus Iglas comprados da Rússia para o alto. O sensor do Igla não consegue travar no calor do F-35, porque o avião está longe demais
e possui supressores de calor na saída da turbina. As bombas planam silenciosamente e atingem o alvo com precisão centimétrica. O F-35 faz uma curva suave e acelera, atingindo quase 2.000 km por hora, saindo do espaço aéreo em menos de 10 minutos. Isso é mentira? Ou é tudo verdade? Eu não sei, eu realmente... Eu não sei. Eu não sou um nerdão do War Thunder que que é hiperfocado em capacidade militar. Eu não sei. Bom, eu não sei. Sabe, esse daqui é um bom slop. Esse daqui é um bom AI slop. Que me causou uma depressão profunda. O filho da p mandou essa merda aqui, me deixou triste, cara. E sim, eles dão exemplo aqui do B2 e o caralho. É verdade, mas ao mesmo tempo isso aplica a todos os países do mundo. Ok, isso é desesperador. Isso é literalmente desesperador. É o país do futebol, né, cara? Seria mais rápido. Eles esqueceram de antiaéreas já posicionadas. Compara com o Irã, que derrubou 40 aeronaves. Depois a gente falar que o Irã é um país... Não, pelo amor de Deus. Se o Irã é f*** do Brasil, não é nada, cara. Foi mal. O Brasil não é absoluto. O Brasil... Cara, o que o Brasil já está é completamente exposto a qualquer agente estrangeiro, isso daí eu sei. Eu só não sabia que aquilo dali era tão humilhante. Eu só não sabia que a nossa situação era tão desesperadora. Em cima da gente. E quando chegou perto, na margem do rio, apagou aquela luz amarela, aquela luz forte, amarela. Nossa, o telefone da Dilma, mano. Pelo amor de Deus, que dele humilhante. A gente não via forma, só via luz. Apagou, de repente. Aí nós vimos uma forma estranha. Uma forma de uma bola de... Boa noite, Sover. It's_over mandou R$10. Cara, eu acho meio exagero que os Gripen-M conseguiriam atingir o F-35 pelo sistema de infravermelho, tendo em vista que um F-35 foi atingido pelo Irã utilizando o míssil infravermelho. O F-35... Esse F-35 que caiu no Irã não foi o caso de Fogo Amigo? Não. Então, é isso. O que eu ouvi que o F-35 tinha caído era Fogo Amigo. Que é ridícula. Sei lá. Eu realmente não faço ideia. Tem um outro aqui que é mais desesperador, sinceramente. Esse tipo, o de um F-35 nos humilhando é ridículo, mas a França, pra mim, é pior. E várias vezes entra em... Porque, sei lá, os Estados Unidos não tem motivo para nos invadir. Os Estados Unidos não tem motivo para nos invadir. Aceita essa realidade geopolítica. Os Estados Unidos não existe motivo para os Estados Unidos nos invadir. Os Estados Unidos, a qualquer momento, pode forçar um pouquinho a mão em cima do comando militar brasileiro, o comando das Forças Armadas do Brasil, e as Forças Armadas brasileiras acatarão as ordens americanas e derrubarão qualquer governo hostil a Washington. A qualquer momento, por qualquer motivo, não importa, são 200 anos de parceria militar com os americanos, subserviência. A gente tá num quintal americano, eles fazem pressão e o governo cai. Caso encerrado. Então não existe motivo para os Estados Unidos fazerem qualquer coisa contra a gente. Esse é o nível de risco que a gente vive o tempo todo. Tipo, o Estado brasileiro, ele vive com uma arma na cabeça, e essa arma são as Forças Armadas do Brasil, que não vão defender a soberania nacional, caso os Estados Unidos assim queiram. Caso encerrado. Portanto, a gente precisa sempre estar em bons termos com os americanos, enquanto a gente tiver bomba nuclear. E mesmo assim, eu acho que isso não garante a nossa segurança. Agora a França não. O cenário de França nos atacando é um pouco mais factível. Ainda é fantasioso, mas eles têm interesses geopolíticos que a França não consegue... A França não consegue impor a sua vontade sobre a gente só com um apavoro nas nossas Forças Armadas. A França faz fronteira com o Brasil. E a França tá do nosso lado. É isso. É pior, a gente faz fronteira com a França. Inclusive, o país que a França tem a maior fronteira da França é justamente com o Brasil. A França faz fronteira com o Brasil e várias vezes entra em briga diplomática por diversos motivos. E se a França decidisse nos atacar algum dia? Vamos ver. Em um domingo, uma frota francesa contendo o porta-aviões Charles de Gaulle se aproxima das águas... A gente não tem porta-aviões. Do espaço... A gente não tem porta-aviões, cara. ...de vigilância e guerra cibernética atacam os sistemas de comunicação brasileiros e o controle aéreo da FAB.
Às 3 horas da madrugada, na Guiana Francesa, 10 caças Rafale e um avião radar Boeing e 3 Sentry decolam para causar caos no norte do Brasil. Eles inundam o espaço aéreo do Amapá e Pará com interferência eletrônica. O alto comando em Brasília ordena a mobilização dos Gripens em Anápolis, mas apenas 2 caças estão em prontidão na base, além de mais 2 caças F-5 em... Eu sei que esse vídeo é um Lopão, eu só quero que alguém dê um contraponto convincente sobre essas afirmações aqui. Dessa forma... O meu hiperfoco em militarismo acabou tem 10 anos, então. Às 3 horas e 20 minutos, 2 caças F-5 decolam de Manaus. O comando aéreo decide segurar os 2 Gripens na pista. Após 30 minutos, os 2 caças F-5 de Manaus são detectados pelos franceses. E o cenário é de total assimetria. Os franceses, coordenados pelo Boeing e 3 Sentry, sabem exatamente onde os 2 F-5M estão. Dessa forma, a 150 km de distância, um único Rafale dispara 2 mísseis Meteor. Os pilotos brasileiros simplesmente não sabem o que está acontecendo. O alerta de míssil disparado soa apenas quando a Meteor chega a poucos segundos do impacto, vindo a mais de 4.000 km por hora. Não há tempo para reação. Dessa forma, os 2 caças F-5 são subitamente abatidos. Imediatamente, o comando aéreo ordena a decolagem dos 2 Gripens rumo ao Pará. É a isca perfeita. Às 4 horas da manhã, do convés do Charles de Gaulle, 15 Rafales decolam utilizando o sistema Spectra para causar interferência nos radares brasileiros. A França tem toda a sua doutrina voltada à guerra de desgaste contra territórios vastos. Longe da França. Adivinha? Tipo o Brasil. Hit mandou R$10. Valeu, Ri. Galera, só esquece, até 2035 vamos ter os caças americanos de 6ª geração que irão controlar drones com IA. E entram pelo espaço aéreo do Espírito Santo. A FAB entra em alerta total e tenta mobilizar 5 caças Gripen em Anápolis, o que pode levar cerca de 30 minutos até 1 hora. Prontidão, hein? Outros 2 caças F-5 da base de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, decolam para o confronto. 2 tanques de defesa antiaérea... Não, eu acho que a França é a maior potência militar da Europa. Eu acho que eu acho que a França e a Alemanha vêm em seguida, eu acho. Eu não sei se a França... eu acho que a França é. Não, a França. A França é a maior potência militar da Europa, aí vem... Aí é Reino Unido. Eu não lembro. Soldados armados com iglas russos correm para esplanada. Não, a Alemanha é agora que tá se rearmando, irmão. Eles não têm números. Dos 15 Rafales, um parte para o confronto com os 2 F-5, que também são abatidos. A Polônia é a terceira, é isso? A cerca de 400 quilômetros de Brasília, ainda sobre o estado de Minas Gerais, os Rafales liberam 2 salvas de mísseis de cruzeiro Scalp e G, uma em direção ao centro nervoso em Brasília e a outra rumo à base aérea de Anápolis. Os mísseis atingem os hangares e as pistas com precisão centimétrica. Os Gripens que restaram no solo são vaporizados. Simultaneamente, os alvos em Brasília são atingidos. Os Rafales retornam em velocidade supersônica, deixando para trás um país continental, cuja defesa aérea foi neutralizada em menos de 90 minutos. A França faz fronteira com... Ou seja, a gente pode ser neutralizado em meia hora. A gente pode perder... Então, alguém, por favor, me refute esse vídeo aqui. Que nós... Alguém refute essa merda, porque talvez... Porque se a gente realmente pode ser neutralizado em 30 minutos, isso me dá depressão profunda, cara. Sabe, a gente tem menos capacidade de se defender do que a Venezuela. Não dá pra refutar. Anyway, toca o barco. Futebol americano, cada bola de ponta. E era uma coisa muito grande. Mais ou menos uns 100 metros. Ela veio acompanhando. Nós ainda não temos o SUS. Olha lá, ele veio. Ele parou e ficou parado na nossa frente. Aquele monstro, um sol azul. De repente essa luz azul apagou. Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Mas o Brasil não é soberano? Claro. 2 meses depois dessa entrevista, Holanda foi encontrado morto em casa, com a corda do roupão de banho. A noite dos OVNIs.
Cara, o cara passou, tipo, quase 15 anos quieto e se mata depois de dar uma entrevista? A Noite dos OVNIs. Os detalhes da Operação Prato já foram divulgados? Só pra saber. Não, eu tô perguntando. Os detalhes dessa operação, elas foram divulgadas pelo Estado brasileiro ou ainda tá tudo sob sigilo? 20 anos, é. Não, nada. Tá tudo sob sigilo. Está tudo sob sigilo. Eu não sei, alguém por favor me confirme aí. 19 de maio de 1986, 21 objetos voadores não identificados parcialmente sigilo. cruzaram o espaço aéreo brasileiro em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Tudo começou por volta das 8 horas, quando o controlador de tráfego aéreo estava de plantão no Aeroporto Internacional Professor Ernesto Stumpf, em São José dos Campos. Ele gerenciava a decolagem do voo 703, quando avistou uma luz estranha no céu, semelhante a um farol. Ele ligou para a torre do Aeroporto Internacional de Guarulhos para verificar se alguma aeronave se dirigia daquela direção. A resposta foi negativa. Enquanto os dois conversavam, a luz desapareceu. Minutos depois, ela voltou, mas dessa vez com um brilho mais intenso. 30 anos após o evento, o controlador revelou que recebeu ordens diretas para não falar sobre o ocorrido. A versão oficial repassada a ele na época era de que as luzes faziam parte de uma guerra eletrônica, sabe? Só tem basicamente o que apareceu no vídeo. Caraca. O Centro de Operações da Defesa Aérea acionou 5 caças com base nesse registro de radar. Os pilotos descreveram em relatórios e em depoimentos posteriores que os objetos executavam manobras fisicamente impossíveis para qualquer aeronave convencional. O fotojornalista Adenir Brito trabalhava naquela noite na redação do jornal Vale para... Valeu, Luke! Luck 929292 mandou R$10. Porta-aviões é inútil. O meta são submarinos. Com o dinheiro de uma porta-aviões nos podemos construir 5 subconvencionais ou 2 nucleares. E adivinha quem que tá boicotando esse programa? Isso mesmo, a França. KKKKKK. PQ isso quebra qualquer paz distante de invadir o Brasil pelo mar, obrigando uma invasão por terra, o que é impossível pela Amazônia, e pior ainda pelo Sudeste. Eu não consigo afirmar porra nenhuma. Eu entendo, eu reconheço todas as vantagens do submarino, mas eu também reconheço que porta-aviões... Cara, os Estados Unidos exercem força do planeta inteiro com porta-aviões. E, porra, olha o tamanho da nossa costa, cara. Sabe? Sei lá. Mas é verdade, eu acho que pro nosso contexto, ter porta-aviões não... Sabe, muitos. Sabe, ter 1, 2, talvez, eu acho que já resolveria o nosso problema. Mas eu acho que eu concordo com você, submarinos nucleares seriam um custo-benefício melhor. A gente não vai, a gente só quer se defender, né? Mas beleza, entendo. A gente só precisa exercer, a gente só precisa se defender. Ok. Nossa força seria maneiro. Justo. Eu gosto do argumento. Paraibano. Por volta das 9 horas, ele atendeu uma ligação de um leitor de... A gente não precisa ver nada pelo mar, verdade. Só que, tem um ponto. Se os Estados Unidos resolverem voltar e ficar apenas se preocupando com o seu quintal, talvez a gente tenha que ter sim força, esse tipo de força, tipo de porta-aviões pra defender, sei lá, rotas comerciais, alguma porra assim. Não sei, a gente tem que se preparar para o mundo que tá chegando. E sim, você tem que ter a proteção de mais embarcações, a do Strike Group, que é tipo algo bonito pra caralho. Aqui, Então... A gente não consegue... A Marinha Brasileira não consegue nem ter não consegue montar um strike group, sabe? A gente não tem porta-aviões, mas... Não consegue nem... Não tem navio suficiente pra fazer um strike group sem porta-aviões. Dizendo que havia um disco voador sobre o jornal. Brito achou que era um trote, mas mesmo assim foi verificar. No pátio, ele e outra repórter avistaram luzes multicoloridas se movendo em todas as direções. Um mês depois, Parabéns então, só temos 6 anos pra isso.
Pois depois desse governo Trump-Bush, aí eu vejo os Estados Unidos dando foda-se pro Oriente Médio e hiperfocar no quintal deles. E a gente, no caso? Oficiais do Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, apareceram na redação acompanhados do pesquisador norte-americano James Hutrack e pediram ao editor-chefe os negativos das fotos. Eles explicaram que o material seria analisado pela NASA. O jornal entregou o negativo. A NASA jamais devolveu o material e nunca emitiu qualquer parecer sobre o que foi analisado. Por esse relato, eu acredito que aqueles objetos eram protótipos militares americanos. E vocês, o que acham que era? Eu sempre tô no protótipo militar americano. Cara, é tudo ET, mano. NASA, CIA. ET de Varginha. Eu já falei desse caso no meu iceberg de teorias da conspiração, então vou ser um pouco mais breve por aqui. Em 1996, 3 jovens voltavam... A gente reagiu a isso, vamos dar pra esquipar. Dá pra esquipar essa... 1982. Ok. Vasco e Operário, 1982. Na noite de 6 de março de 1982, o Estádio Morenão recebia mais de 24 mil pessoas para uma partida do Campeonato Brasileiro entre Operário e Vasco da Gama. Grande Operário. Até que no momento do jogo, um OVNI apareceu no meio da partida. Segundo o árbitro da partida, assim que iam cobrar uma falta, alguém olhou para cima e todos que estavam por perto começaram a ver o objeto. O clarão estava no meio do campo, pendendo um pouco para a esquerda. Todo mundo ficou apreensivo na hora, mas depois que ele se dissipou, deram continuidade à partida. O ex-jogador Cocada, lateral direito do Operário, em entrevista à revista Lance, descreveu aquilo desse jeito. Foi muito estranho. Primeiro parou um feixe com luzes em cima da marquise do estádio. Aos poucos ele foi sobrevoando o gramado, passando bem forte e parou mais ou menos no meio do campo. O objeto parou em cima de mim e ficou emitindo luzes. Depois, num piscar de olhos, tudo apagou. O jornalista Paulo Nonato de Souza estava posicionado atrás do gol quando o objeto apareceu. Sua primeira hipótese foi a que qualquer observador de Campo Grande consideraria natural, que eram paraquedistas da Força Aérea. O Estádio Morenão fica ao lado de uma base da Força Aérea Brasileira, e havia uma tradição de militares saltarem de paraquedas antes de jogos com muita gente. Nonato descartou essa explicação imediatamente, pois um salto de paraquedas não ocorreria numa noite de sábado no meio... Olha, entusiasta. Entusiasta Secotins mandou R$10,02. Eu acho que um bom investimento militar que o Brasil pode fazer é espionagem, psiops e sabotagem. Brasileiro não tem rosto, tem brasileiro espalhado no mundo todo. A gente consegue forjar um nacional de qualquer país do mundo. Era só fazer um acordo de treinamento com os russos e chineses. Eles são muito bons de espionagem. Boa. Não, nossa, cara, tava tudo bem, aí você caga no final. Não, vamos treinar espionagem com os russos e chineses? Brother, calma lá também, né? Se controla. Se a BIM fosse funcional. O problema eu não sei, alguém comentou que a BIM não é tão incompetente assim e ela não revela, ela realmente não revela quem são os seus agentes. Alguém tinha comentado aqui no chat. Mas eu concordo. A gente deveria focar em PSYOP e inteligência, espionagem, sabe? Principalmente espionagem industrial. A gente ir e roubar a tecnologia estrangeira e foda-se. Tira do Glauber, né? Né? Supostamente não revela seus espiões. O problema é que todo latino tem a marca da vacina no braço, né? Anyway. Bom, mas eu concordo. É mais barato, inclusive. É bem mais barato e fazer e começar a roubar a tecnologia do mundo inteiro e trazer pra gente, mano. É game. A gente consegue acelerar muitos processos só roubando informações do mundo inteiro. A gente bota nosso espírito de ladrão pra ser útil pra nação. Uma parte em andamento. E os superiores jamais autorizariam algo assim durante o jogo.
A partida tinha transmissão pela Globo, mas as câmeras da época estavam voltadas para o campo. Mandar os nossos agentes pra roubar toda a tecnologia da TSMC, sabe? Eu acho que é isso. E a velocidade com que o objeto apareceu e depois sumiu impossibilitou qualquer reposicionamento de câmera a tempo de capturá-lo. Décadas depois, quando a Globo revisitou o caso, localizou a gravação de jogo no arquivo, mas o material não continha imagem alguma do fenômeno. Não existe também nenhuma fotografia do objeto. Esses 5 casos têm um elemento em comum. Em todos eles, a versão oficial foi divulgada antes da investigação terminar. Os próximos tópicos da camada não tem nada a ver com aliens ou OVNIs, mas tenho certeza que tu acha eles interessantes. A vacina da polio não é mundial? Não sei, cara. Eu acho que só americano. Na verdade, eu acho que só americano não tem a marquinha no braço. O manuscrito 512. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, existe um documento de 10 páginas escrito à mão, datado de 1753 e sem autoria identificada. O acervo o registra... O problema não é a TSMC, mas a empresa que fabrica as máquinas de microlitografia de plasma UV. Essa é cobiçada até pelos Estados Unidos e China. Cara, imagina se a gente só conseguisse roubar essa tecnologia. Imagina se a gente só conseguisse roubar toda a tecnologia toda a pesquisa genética chinesa. Cara, sabe, é isso que a gente tá fazendo, mano. Sobre o número 512. Ele descreve a descoberta de um... Eu sei, exato, boa sorte com isso. Cara, é um investimento que vale a pena. Esse é um investimento que vale a pena. Uma cidade abandonada no interior da Bahia, com arcos, estátuas, inscrições indecifráveis e uma moeda de ouro. O manuscrito ficou esquecido no acervo da Biblioteca Real por pelo menos 86 anos. Em 1839, Manuel Ferreira Lagos o encontrou por acaso entre papéis antigos. O documento tem subtítulo Relação Histórica de uma Oculta e Grande Povoação Antiquíssima sem Moradores que se descobriu no ano de 1753. O relato começa com uma cordilheira descrita como tão alta que parecia tocar o céu. Uma pessoa da comitiva, perseguindo um animal durante uma caçada, encontrou por acaso um caminho pavimentado que atravessava a montanha. Os bandeirantes seguiram o caminho e chegaram ao topo. Do alto, avistaram um local. A princípio, confundiram com alguma cidade Valinor brasileira. Ao se aproximar, perceberam que a estrutura era diferente de tudo que conheciam antes. A entrada tinha 3 arcos, um central maior e 2 menores nas laterais, todos com inscrições em uma língua que ninguém conseguiu ler. As casas eram uniformes, simétricas e muitas com mais de um andar. Entretanto, elas eram completamente vazias e sem qualquer sinal de presença humana recente. No centro havia uma praça com uma coluna de pedra negra. No topo da coluna, uma estátua de um homem com o braço direito estendido e o dedo indicador apontado para o norte. Nas fachadas dos edifícios em torno da praça, relevos com figuras de corvos e cruzes. Um rio próximo levava os bandeirantes a uma cachoeira, cercada de tumbas com inscrições. Ali encontraram o único objeto que recolheram, uma moeda grande de ouro. Em um lado, um rapaz ajoelhado. No reverso, um arco, uma coroa e uma flecha. A partir da década de 1970, os estudiosos acadêmicos deixaram de levar o relato a sério como documento histórico factual. O historiador Johnny Langer, referência brasileira em pseudoarqueologia, classificou o manuscrito como o mais famoso mito arqueológico brasileiro. ABIN. A Agência Brasileira de Inteligência, ou ABIN, é o principal órgão de inteligência do Estado brasileiro, equivalente a um serviço secreto civil, como a CIA. E também é o órgão que me paga para eu fazer esses vídeos. A agência também é notável por algumas polêmicas. Em 11 de julho de 2024, a Polícia Federal prendeu agentes cedidos à ABIN acusados de usar a inteligência do órgão para supostamente produzir e distribuírem desinformação contra opositores do governo de Jair Bolsonaro. Richard Sposer, um empresário... A ABIN tem que voltar a ser SNI, cara. SNI, cara. SNI. Influenciador de Curitiba, é apontado pela mídia como um dos primeiros cooptados pelo esquema.
Ele recebia dossiês diretamente e os publicava no Twitter, geralmente em formas de fios com hashtags para viralizar pela mídia. Esse não é o Let's Dex? E distribuírem desinformação contra opositores do governo de Jair Bolsonaro. Richard Sposer, um empresário... O Let's Dex nunca foi doxado. Eu não lembro. Influenciador de Curitiba, que até onde eu sabia ele era gaúcho. É apontado pela mídia como um dos primeiros cooptados pelo esquema. Ele recebia dossiês diretamente e os publicava no Twitter, geralmente em formas de fios com hashtags para viralizar. Além disso... Não, eu não lembro. Eu não lembro. A investigação revelou o uso de um programa chamado First Mile para monitorar a localização de alvos por meio de seus celulares. Só sei que ele desapareceu. Tipo, o maluco... Alguma coisa aconteceu com esse cara. Alguma coisa aconteceu com esse maluco aqui. E, tipo... Sumiu. 3 de junho de 22. Sumiu. Cara, muito antes da eleição. O cara só desapareceu. Tá até hoje quieto. Então sim, o governo tá te espionando. Surpresa, né? Oh, quem diria. Celso Daniel. Na noite de 18 de janeiro de 2002, o prefeito de Santo André saiu de uma churrascaria nos Jardins, em São Paulo, e não chegou em casa. Celso Augusto Daniel tinha 50 anos e coordenava nos bastidores a campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. 2 dias depois, seu corpo foi encontrado com 8 tiros na Estrada das Cachoeiras, às margens da rodovia Regis Bittencourt, em Juquitiba, a 80 km de São Paulo. O laudo do legista registrou marcas de tortura em seu corpo. A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito em 1º de abril de 2002, com 73 dias de apuração. A conclusão foi de um crime comum. 6 integrantes de uma quadrilha da favela Pantanal, na divisa entre Diadema e São Paulo, teriam sequestrado Celso Daniel por acaso. O grupo, liderado por Ivan Rodrigues da Silva, o chamado Monstro, saiu aquela noite para sequestrar um empresário cuja identidade nunca foi revelada, mas perderam o alvo de vista. Monstro, então, ordenou que o grupo atacasse o primeiro passageiro em um carro importado que encontrasse. O carro escolhido foi a Pajero blindada do prefeito. Segundo o inquérito, os sequestradores levaram Daniel para a favela Pantanal, depois para um sítio alugado em Juquitiba. No dia seguinte, souberam pelos jornais que tinham sequestrado o prefeito de Santo André e entraram em pânico. Monstro ordenou que a vítima fosse dispensada. José Edson da Silva, vulgo Edson, interpretou a ordem como uma instrução para matar. Edson contratou um menor conhecido como Lalo para executar o crime. E, posteriormente, ele confessou os disparos. Um promotor... Lula Eu acho que existem coisas, cara, na história da Sexta República que só vão ser descobertas em 10, 15, 20 anos. Verdade seja dita, o grosso dos mistérios... O Brasil é muito bom em esconder as coisas. Por quê? Porque as pessoas não se importam o suficiente. As pessoas não se importam o suficiente em desvendar o seu próprio passado, sabe? Muda o regime, muda completamente, porque como o Brasil ele tem trocas de regime frequentes, sabe? Frequentes, a gente não tem mudanças completas de regime e realmente a gente tem uma ascensão de novas elites políticas e econômicas. As pessoas só se esquecem e não querem mexer em merda seca. Quando a Sexta República acabar, você acha que as pessoas vão querer saber detalhes sobre o assassinato do Celso Daniel? Ninguém quer saber. As pessoas só vão querer ignorar. O que a gente sabe exatamente da ditadura militar? Tipo, os detalhes, meandros da ditadura militar. Muita coisa só tá abafada e ninguém quer mexer nisso, sabe? Pardo, no meio da Lava Jato, jogaram o notebook dentro de um lago pra esconder prova. A PF só descobriu isso porque falaram pra eles. Nossa, inacreditável. República Velha, sabe? Se tudo já não foi queimado, destruído. Mais tarde... A morte do Carlos Lacerda, do Jango e do JK. 3 mistérios. 3 dos maiores líderes políticos da época. Mortos
um atrás do outro, sabe? Numa janela minúscula de tempo. E aí? Ninguém vai atrás. Ninguém se importa. Com toda certeza deve ter algum relatório, algum buraco que tá com sigilo e ninguém vem meter a mão e ninguém quer saber disso. É isso. Mostrou a Lalo uma foto de Celso Daniel e ele não conseguiu reconhecer o rosto dele. A Pajero de Celso Daniel era blindada. No momento em que os criminosos fecharam o carro, o empresário Sérgio Gomes da Silva... A do Castelo Branco é bizarra. O Castelo Branco claramente foi assassinado. Castelo Branco foi assassinado. Castelo Branco foi assassinado. O Sombra, que dirigia o veículo, disse que a trava e o câmbio falharam e impediram a fuga. Uma perícia foi feita na Pajero e o laudo dos técnicos concluiu que o carro não tinha nenhum defeito elétrico ou mecânico. Então, se houve falha, os peritos afirmaram que ela foi humana. Sombra também saiu do carro ileso. Os bandidos abriram a porta, retiraram o prefeito à força e foram embora. Sombra apenas ficou parado no local. Sombra não era apenas o motorista do prefeito. Ele era seu assessor pessoal, homem de confiança e amigo próximo. O Ministério Público de São Paulo levantou, a partir de 2012, a hipótese de que Sombra estava no centro de um esquema de corrupção envolvendo empresas de ônibus de Santo André. A tese do Ministério Público era que Celso Daniel descobriu que parte do dinheiro estava indo para enriquecimento pessoal e não para o partido, e assim teria entrado em confronto direto de interesse. Entre abril de 2002 e outubro de 2005, 7 pessoas com algum vínculo com o caso foram mortas em circunstâncias que a polícia nunca explicou de forma satisfatória. Em 2020, e nem vai. o Ministério Público de São Paulo encerrou definitivamente a investigação sobre a possível existência de mandantes no assassinato de Celso Daniel. O motivo foi a prescrição do crime. O Ministério Público havia concluído internamente que o assassinato não foi um crime comum, mas o prazo legal para a ação penal expirou antes que qualquer indiciamento formal fosse concluído. Nenhuma pessoa foi condenada formalmente por um vínculo comprovado com uma trama política no caso. Os integrantes da quadrilha da favela Pantanal foram processados pelo crime de sequestro seguido de morte. Marcos Roberto Bispo dos Santos, vulgo Marquinhos, foi o único levado a júri popular e condenado. Vamos falar agora de outro caso parecido com o de Celso Daniel, mas que não envolve política. O caso Carlinhos. Na noite de 2 de agosto de 1973, o menino... Teoria eu não sei se é muito estranha não. Que já tinha caído o tempo todo aqui no Brasil. Carlos Ramírez da Costa tinha 10 anos e assistia a novela Cavalo de Aço na TV. Quando a luz de casa... Cara... Não dá. Cara, nossa, mano, é inacreditável, mano. Não, isso daqui são muitas coincidências. Vai se toda a seriedade do relato aqui acabou antes de começar. Provavelmente todo mundo vai ficar triste agora, porque eu não faço ideia que é essa. Porque deve ser algo muito grotesco. Ah, não, mano, se o nome da mãe dele for Dalva, eu fecho o vídeo. O caso Carlinhos. Na noite de 2 de agosto de 1973, o menino Carlos Ramírez da Costa tinha 10 anos e assistia a novela Cavalo de Aço na TV, quando a luz de casa foi cortada e segundos depois, um jovem de blusa vermelha e cabelo Black Power entrou na residência dele. O sequestrador pediu a criança menor que estivesse em casa. Ele trancou a mãe e os 4 irmãos do banheiro e saiu com Carlinhos para fora do lugar. O pai, João Melo da Costa, dono da indústria farmacêutica Unilabor em Duca de Caxias, chegou pouco depois com um funcionário em casa. Os dois correram atrás do sequestrador, que sumiu com o garoto no matagal ao pular um muro na rua de casa. Eu vou pular. Sem condições, por favor, vamos manter o decoro. Mantenha o decoro, rapazes, mantenha o decoro. Eu não quero rir, porque eu não quero saber o resto. Não, maturidade é o cara, brother, pelo amor de Deus, para com essa porra. Na tarde de 19 de janeiro de 2017, um avião decolou do Campo de Marte, em São Paulo. A bordo estavam 5 pessoas. O piloto, Osmar Rodrigues, e 4 passageiros. Entre eles, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Bom. O destino era Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. O avião...
Essa é outra coincidência, sabe? Nunca chegou ao aeródromo. Eu vi um relato aí que existe um nome de um homem que possivelmente derrubou o avião do Teori Zavascki, sabe? É um rumor muito antigo. Esse cara conseguiu estar ileso até hoje, tá solto até hoje. Porra, o filho da p tá disputando a presidência da República, é sério. Tipo, é bizarro. Eu já ouvi esse rumor já e... Às 2h38, durante a segunda tentativa de pouso sob chuva intensa, o avião colidiu com as águas da Baía de Paraty. As 5 pessoas morreram. Teori Albino Zavascki tinha 68 anos e carregava sobre si a maior investigação criminal da história do Brasil. Ele era o relator da Operação Lava Jato no STF. Cara, eu vou falar algo aqui que vai soar bem conspiratório e jeca, mas... eu não vou me surpreender se André Mendonça for em algum momento. Eu não vou me surpreender nos próximos 2 anos André Mendonça em um acidente de avião. Ele já teve 2 problemas com o avião recentemente. Desde que ele assumiu a relatoria do caso em fevereiro, ele já teve 2 problemas com um avião que ele tá prestes a pegar. Zavascki havia homologado 77 acordos de delação da Odebrecht, a maior empreiteira do país, e estava prestes a retirar o sigilo de cerca de 900 depoimentos. Esse material identificava por nome, valor e data o repasse de propinas para políticos de praticamente todos os partidos com representação no Congresso. Um dia antes do acidente, Teori havia interrompido as férias de verão para trabalhar nesses acordos. As delações da Odebrecht citavam pagamentos de 2 milhões ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 23 milhões ao senador José Serra e 10 milhões ao presidente Michel Temer. Esses valores seriam detalhados publicamente com retirada do sigilo. A ficha técnica da aeronave no Flight Radar 24 registrou 1.885 consultas em 3 de janeiro de 2017, 16 dias antes do acidente. O número era 3,7 vezes maior do que toda a soma de visualizações anteriores. Segundo a Folha de São Paulo, horas após a queda, um funcionário do hangar, no campo de Marte, onde o avião era guardado, chegou ao local por volta das 19 horas e informou-se responsável pelas câmeras de segurança. Ele então começou a remover os computadores do local. Minutos depois, membros da Aeronáutica e da Polícia Federal também chegaram ao hangar em busca de imagens. O jornalista André Barcinski estava em Paraty no dia do acidente e documentou depoimentos de pescadores e barqueiros locais. O pescador Wallace, de 23 anos, e o barqueiro Ademilson de Alcântara Mariano relataram que uma passageira dentro da aeronave estava viva por pelo menos 40 minutos após o impacto. A revista Veja publicou às 3h32 que o modelo do avião não tinha obrigação de carregar uma caixa preta e que a aeronave não possuía o equipamento. 56 minutos depois, a mesma publicação atualizou a informação. A Força Aérea Brasileira havia localizado um gravador de voz na aeronave. Adriano Antônio Soares era delegado-chefe da Polícia Federal em Angra dos Reis desde 2009. Foi ele quem abriu um inquérito para apurar um incidente. Em 31 de maio... Só coincidências, guys. 5 meses depois, ele morreu baleado em Florianópolis. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal conduziram inquéritos paralelos à investigação. Após 2 anos de apuração, em 2019, o Ministério Público concluiu que não havia indícios de crime na queda do avião, e o inquérito foi arquivado. Vamos falar tudo uma grande coincidência, pô. Enorme coincidência. Voo Varig 967. Em 30 de janeiro de 1979, um Boeing 707 da Varig decolou do Aeroporto Internacional de Narita, em Tóquio, para o Aeroporto Nacional do Galeão, no Rio de Janeiro. 22 minutos após a decolagem, o comandante Gilberto Araújo da Silva fez o primeiro contato com a torre de controle. Mas o segundo contato, programado para as 9h23, nunca aconteceu. O avião desapareceu sobre o Oceano Pacífico, cerca de 30 minutos após a decolagem. Nenhum destroço, mancha de óleo ou corpo foi encontrado. Ao longo de 8 dias de Malaysia Airlines, o resultado foi 0. A investigação interna da Varig chegou à mesma conclusão. A explicação com maior aceitação sobre o desaparecimento é também a mais sóbria. Logo após atingir a altitude de cruzeiro, o avião pode ter sofrido uma despressurização lenta.
Ao contrário de uma descompressão explosiva que destroça o avião imediatamente, a despressurização gradual não produz barulho imediato. Os pilotos entram em hipóxia, um estado de privação de oxigênio que prejudica o julgamento antes de causar perda de consciência. A vítima de hipóxia não sente dor e frequentemente não percebe que está perdendo a capacidade de raciocinar. Se os 6 tripulantes que estavam na cabine perderam a consciência por hipóxia, o piloto automático pode ter assumido o controle, e o Boeing 707 continuou voando sozinho, mantendo a altitude de rota por horas. E quando o combustível acabou, o avião caiu em algum ponto distante do Oceano Pacífico, longe das rotas de busca iniciais. Saindo agora de aviões, vamos falar de algo mais leve. Anton Pilipa. Em março de 2012, Anton Pilipa, de 34 anos, saiu de casa em Toronto, no Canadá, e desapareceu sem deixar nenhum rastro. Nenhuma pista dele ou de seu paradeiro surgiu por meses. O que ninguém sabia naquele momento era que Anton havia começado a caminhar, e não parou por 5 anos. Anton percorreu a América em sentido sul a pé, e Anton anda pra porra, hein? pedindo carona. Ele atravessou os Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela, Brasil e chegou na Argentina, sem documentos e sem dinheiro. Para sobreviver, ele buscava comida e roupas em lixeiras e recebia esmola de algumas pessoas pelo caminho. Seu objetivo declarado era a Biblioteca Nacional da Argentina em Buenos Aires. Anton conseguiu chegar até lá, mas foi barrado na entrada por não ter um documento de identificação. Sem conseguir entrar, ele começou a andar de volta para o norte, até chegar de novo no Brasil. No final de novembro de 2016, Anton perambulava pela BR-3. Te falar, cara. Ele viveu, a gente não. 64 em Rondônia, no meio de tráfego de veículos pesados. Cara, que lugar bonito, cara. A rodoviária federal Helenice Campos, que tem cidadania canadense e brasileira, o abordou na estrada e percebeu que ele era um estrangeiro. Canadá, caralho. Em determinado momento, Anton mencionou que era de Victoria, na Colômbia Britânica, e pediu para falar com a polícia montada do Canadá. Helenice publicou as fotos de Anton no Facebook e entrou em contato com a embaixada do Canadá em Brasília. Anton não havia cometido nenhum crime, então a polícia não tinha como mantê-lo detido legalmente. A melhor opção era mandá-lo de volta para o Canadá. Em 8 de dezembro, Anton fugiu do hospital que estava internado e desapareceu na floresta. No Natal de 2016, um posto da Polícia Rodoviária Federal recebeu um aviso de um homem com as características de Anton que havia sido visto numa rodoviária próxima a Manaus. Em 3 de janeiro de 2017, a policial Maria Furtado o encontrou na BR-369, descalço e andando em direção a Manaus. Enquanto isso, a embaixada do Canadá havia identificado Anton pelas fotos divulgadas nas redes sociais e localizou seu irmão Stefan. Stefan foi informado do paradeiro do irmão pouco antes do Natal de 2016. Durante o mês de janeiro de 2017, enquanto Stefan se preparava para ir ao Brasil, Anton ficou internado no Hospital Eduardo Ribeiro, em Manaus. Os dois irmãos se encontraram em Manaus em fevereiro de 2017 e embarcaram juntos para Toronto. No mesmo dia em que pousou em Toronto, Anton foi preso. A acusação era de agressão cometida em 29 de janeiro de 2011, para a qual ele nunca havia comparecido no tribunal. O que aconteceu com esse homem antes disso? Chutou. Isso acontece com mais frequência do que se imagina. Mistérios de São Tomé das Letras. São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais, reúne um conjunto de lendas que circulam há gerações entre moradores e visitantes das cidades. Vou mostrar alguma delas aqui para vocês. Chico Taquara era um curandeiro que viveu numa gruta próxima à cidade. O que os moradores mais antigos repetem é que ele curava pessoas com plantas e orações, e que os animais ao redor dele paravam imóveis quando ele traçava um círculo no chão. A lenda dos corpos secos começa com um grupo de escravos que trabalhava para uma família de latifundiários. Maltratados e sem saída, eles mataram membros da família, roubaram o ouro da propriedade e fugiram para as grutas da serra. Alguns foram capturados, outros morreram escondidos nas grutas.
A lenda diz que esses corpos que nunca se decompuseram apenas secaram, e que o ouro está escondido junto a eles dentro das grutas e está acessível a quem encontrá-los. A Gruta do Carimbaldo fica a 4 km da entrada da cidade. Ela tem um corredor estreito e um labirinto interno de argila. Comprar cigarro só achei em Manaus. Cara, queria um gudanzinho, pô. Existe uma lenda que afirma que o ponto central desse labirinto contém um portal que liga São Tomé a Machu Picchu, no Peru. Eu tô comprado nessa tese. Fechada pelo Ministério Público Ambiental em 2011 por ausência de plano de manejo. Então ninguém mais consegue saber se isso é verdade ou não. Eu tô morrendo de sono. Eu estou comprado nessa tese. Calceone. No município de Calceone, no extremo norte do Amapá, existe um círculo de pedras que a ciência conhece há mais de 100 anos e não conseguiu explicar por completo. O sítio recebeu o apelido de Stonehenge brasileiro, em comparação com o monumento megalítico da Inglaterra. Eu achei que isso aí. É formado por 127 blocos de rocha granítica, dispostos no topo de uma colina em um diâmetro de 30 metros. Algumas pedras chegam a 4 metros de altura e pesam cerca de 4 toneladas. Escavações revelaram que as pedras não tombaram com o tempo. Elas foram construídas e colocadas nessa posição, onde permanecem desde sua construção há muito tempo atrás. Um dos blocos foi posicionado A Indiarada estava a fim de fazer algum nível de resenha. de forma que, durante o solstício de inverno do hemisfério norte, entre 21 e 23 de dezembro, o sol fique a pino Só preda. ao meio-dia e a sombra da pedra desaparece completamente. O mesmo fenômeno ocorre durante o solstício de verão, entre 21 e 23 de junho. Eles cansaram de fazer um montinho de lixo e resolveram trabalhar em algo mais interessante. É o principal indício que levou os pesquisadores a classificar o local como observatório astronômico. O sítio servia para acompanhar as chuvas da época, além das mudanças de estação e o fim de ciclos agrícolas. Basicamente, era um calendário em pedra. Várias civilizações ao redor do mundo construíram estruturas semelhantes com a mesma finalidade. Quem construiu o sítio ainda permanece em debate. As pesquisas identificaram fragmentos de cerâmica com características das louças Aristé ou Cunani, semelhante às marajoaras. Essa correlação aponta para comunidades de tradição policroma, originárias da ilha de Marajó. Fundação Cacique Cobra Coral. Essa eu só conheço por causa do Jovem Nerd. A Fundação Cacique Cobra Coral é uma instituição de origem esotérica criada em 1931 por Ângelo Scritori, A Sociedade Tule do Rio de Janeiro aí, ó. que morreu em 2002 aos 104 anos. A história oficial da fundação começa numa noite de geada intensa no norte do Paraná, quando a mãe de Ângelo entrou em trabalho de parto. Segundo o relato preservado pela Tava zoando, mano. Aí tudo se confirma, né? Impressionante. Eu faço a piada aqui e se confirma logo em seguida aí, ó. fundação, o espírito do padre Cícero se manifestou através de Ângelo naquele momento e anunciou que a criança que estava nascendo teria o poder de se comunicar com uma entidade capaz de alterar fenômenos naturais. Essa criança era Adelaide Scritori. 7 anos depois do nascimento, Adelaide começou a frequentar um centro espírita e passou a receber mensagens de uma entidade chamada Jadolf Hitler. Cobra Coral. Ah, tá. A fundação descreve esse espírito como uma entidade que já habitou 2 corpos famosos antes de se tornar um guia climático, sendo eles Galileu Galilei e Abraham Lincoln. Cara. Ah, mano, não dá, mano. Não dá, completamente aleatório, né? Não. Ah, não. Cara, não, é o Galileu Galilei e o Abraham Lincoln. Tipo, podia ser qualquer outra pessoa, sabe? Sei lá. Lincoln, cara. Ah, tava no velho. Ângelo Scritori fundou a organização ao redor da filha, que assumiu o trabalho espiritual. O marido de Adelaide, Osmar Santos, assumiu a área. Cara, a buchitagem do espiritismo é algo que eu não consigo entender porque se popularizou no Brasil. Tem algum espírita aí no chat? Primeiramente, sinto muito. Segundo, por que você acredita nessa merda? de marketing. Sabe, podia ser Galileu e Da Vinci. Olha, que legal. Que jeca também, mas... Ou sei lá, Confúcio e Zaratustra. Não, não, Zaratustra não, porra. Zoroastro. Sabe, Confúcio e Zoroastro. Sabe? Aí sim, aí ficou esotérico pra caralho, completamente gnóstico. Mano, se ela falasse, não, Confúcio
e Zoroastra... Mano, aí seria da hora. Essa divisão de Já assistiu Nosso Lar? Não. Tô de boa. funções é o que permitiu à fundação crescer e firmar contratos com governos ao longo de décadas. A Casa das Sete Mortes. O casarão da Rua Ribeiro dos Santos, no Centro Histórico de Salvador, tem fama de assombrado por 7 almas diferentes. Em 1756, 4 pessoas morreram ali a facadas. O padre Manuel de Almeida, 2 escravos e um trabalhador liberto. O assassino nunca foi identificado. Esse crime de 4 mortes é o único verificável dentro da residência, mas não é o suficiente para que o nome que ele recebeu faça sentido. Foi aí que as lendas sobre o local começaram. A primeira versão diz que uma escrava envenenou um casal de patrões e a filha deles. A história circula desde o século XIX, mas sem ancoragem em fonte primária. A segunda versão fala em corpos de uma mãe e 2 filhas encontrados em decomposição avançada dentro da casa, sem nenhuma pista do assassino. Essa versão também não tem registro. Os moradores da região e os visitantes que frequentavam o casarão quando ele ainda... nos Estados Unidos é cemitério indígena, pra tudo quanto é lado, né? Cultural, relatavam um conjunto de É caso que o professor Kabum conheceu as ocorrências dentro dessa residência. Passos incômodos, vazios, portas que se abriam e fechavam sem vento ou mecanismo, vultos em névoa, especialmente no pavimento e no sótão. Tudo isso parecia atividade fantasma. Durante a restauração do local de 2010, operários relataram portas batendo de forma repetida durante o dia. Parte da equipe se recusou a trabalhar no edifício depois das 17 horas. Falando em edifício, vamos para o próximo tópico. O Edifício Joelma. Em 4 de novembro de 1948, Paulo Ferreira de Camargo, químico e professor assistente da USP, matou a tiros a mãe e as 2 irmãs. Ele enterrou os 3 corpos de cabeça para baixo com os braços amarrados, em um poço que ele mesmo cavou no quintal de casa, sob o pretexto de montar uma fábrica de adubo. A polícia foi alertada pelo sumiço das mulheres. Quando os bombeiros cavaram o poço, eles encontraram os cadáveres em estado avançado de decomposição. Ao saber disso, Paulo caminhou até o banheiro e se enfureceu com a própria arma. A casa então deu uma fama de ser mal assombrada. A casa foi demolida em 1972. Em seu lugar, ergueram um edifício, sendo ele o Edifício Joelma. Na manhã de 1º de fevereiro de 1994, no 12º andar do edifício, um curto-circuito no ar-condicionado de uma sala do Banco Crefisul deu início ao maior incêndio em arranha-céu da história do Brasil. Em menos de 15 minutos, era impossível descer do prédio. Cara, eu já vi esses vídeos já, mano. Havia mais de 700 pessoas no edifício quando o fogo começou. E sem poder descer, as pessoas foram para cima. Alguns conseguiram sair pelos elevadores antes que o sistema elétrico colapsasse. 4 anos após o incêndio, o prédio foi reformado e reaberto com o nome de Edifício Praça da Bandeira. E mais nada aconteceu, ou seja, foi só um acidente. Em pouco mais de 20 minutos, os 25 andares do edifício Joelma, no centro de São Paulo, estavam transformados numa imensa fogueira, impossível de controlar. A origem do fogo... Meu pai viu ao vivo em vida, ele viu longe o prédio pegando fogo. Faltou equipamento aos bombeiros. Faltou segurança contra incêndio no prédio. Faltou quase tudo. Por anos, esse foi o maior incidente envolvendo edifícios no mundo. Adivinha o que superou? Eu não sei, me conta. No combate ao incêndio do Joelma. 1 ano depois da tragédia, a justiça considerou o incêndio criminoso. Não foi provocado deliberadamente por ninguém, mas as instalações de ar-condicionado que foram a origem do fogo eram tão precárias que o juiz da 3ª Vara Criminal decretou: foi crime. Crime por omissão. Crime por negligência. Crime por imperícia. Funcionários que trabalhavam no prédio depois da reabertura descrevem um conjunto de ocorrências que se tornaram corriqueiras dentro do Joelma.
sendo elas vozes em andares vazios, vultos na garagem e outros tipos de atividade fantasma. Os dois próximos tópicos da camada são os que eu considero os mais pesados e possivelmente os mais sensíveis de abordar. Então, caso tu tenha algum tipo de problema com esse conteúdo, esse é meu aviso, pois irei falar. A única vez que eu esquipei de um conteúdo em um vídeo do Mr. E foi porque realmente a gente não ia conseguir manter o decoro. Sobre tópicos pouco convencionais daqui pra frente. Aí é f***, né? Ah, o Brainho era muito atentado, era peste ruim. Graças a Deus que o diabo pegou ele. Já era ruim naquela época já. Era ruim. E o Henrique era mais tranquilo? O Henrique era mais tranquilo. Esta dona de casa carrega o revólver na cintura para se defender. Based. Meu filho, a gente reza, pede a Deus, para Deus ter misericórdia, a gente tem o maior medo. Quando eu não tô, meu irmão tá, ou tem um senhor que tá aí. Se você vê as vítimas dele, que eles fizeram, você pica ele todinho, você faz picadinho dele. Eles se embrenharam na floresta, dispostos a prender ou, se for preciso, enfrentar os dois. Ah, quase que eu ouvi um matar. O máximo que eu já tive de experiência sobrenatural foi em alucinação auditiva durante paralisia do sono. Eu acordei travado, escutei alguém andando no corredor, que fica próximo ao lado da janela que eu tenho na minha cama. Eu nem me assustei porque sabia que estava acontecendo. Ok, justo, pelo menos você não toma um susto. Cara, eu tenho, do nada, parece que eu escuto alguém falando comigo. Provavelmente é só um princípio de esquizofrenia aí que vai interditar minha vida em um futuro não tão distante. Mas tá tudo sob controle. Os irmãos do Rio de Janeiro, Ibrahim e Pedro Henrique de Oliveira, eram filhos de Brás e Maria Luísa Soares de Oliveira. Oi? O pai era um alcoólatra que batia nos filhos e os expulsava de casa à noite. A mãe jogava comida pela janela para que eles pudessem comer. Nenhum dos filhos do casal aprendeu a ler ou a escrever, e eventualmente 2 deles viraram criminosos. Os primeiros crimes da dupla aconteceram em 1991. Eliana Macedo Xavier, de 21 anos, foi encontrada morta em 15 de fevereiro daquele ano. Norma Cláudia de Araújo, de 11 anos, foi encontrada em setembro. As duas foram... Os peritos que examinaram os corpos confirmaram sinais de nas 2 vítimas. Ibrahim foi preso e enviado para o Instituto Padre Severino, na Ilha do Governador, onde ficou internado até completar 18 anos. E depois foi a sangue frio por algum policial com honra. Quando saiu, ele voltou à zona rural de Nova Friburgo. Os crimes recomeçaram em fevereiro de 1995. O número total de vítimas confirmada pela justiça foi 8. Investigações chegaram a apontar 14, e os relatos chegaram a mencionar 22 vítimas. Os dois viviam dentro da mata durante os meses de fuga. Para enganar os cães da polícia, eles espalhavam sangue das vítimas pelo próprio corpo. Nossa, bicho. Animais crus para não acender fogo e atravessavam rios e córregos para não deixar rastros. Em 16 de dezembro de 1995, Ibrahim foi morto por um capitão do BOP. Henrique ficou foragido até 18 de junho de 96, quando se entregou e culpou o irmão morto por todos os crimes. Em 1º de setembro de 2000, ele foi condenado a 34 anos de prisão. Só? Os dois possivelmente... 2000. Cara, ele vai sair em menos de uma década. Esse cara vai ser da cadeia em menos de uma década, brother. Ou melhor, ele está prestes a sair, né? Tem progressão de pena, bom comportamento e o caralho. Eram esquizofrênicos ou portadores de algum distúrbio mental. E a motivação direta pelos seus crimes ainda tem uma origem bem nebulosa, para não dizer outra coisa. João de Deus. Nossa. João Teixeira de Faria nasceu em 1942 em Cachoeira da Fumaça, uma cidade pequena de Goiás. Ele se apresentou ao longo da vida como um médium incorporador, capaz de receber a entidade espiritual de Dom Inácio de Loyola, e através dela,
realizar curas físicas em pessoas doentes. João instalou-se em Abadiânia, a 115 quilômetros de Brasília, onde fundou a Casa Dom Inácio de Loyola. No auge... Como que alguém cai numa merda dessa, né, velho? Como que alguém caiu nisso, velho? Inacreditável. Não, ele tá preso. Eu acho que ele foi... Ele tá preso, eu acho. Entre 3.000 e 5.000 pessoas passavam ali toda semana. Pessoas vinham de todo o Brasil e de outros países, apenas para serem curadas por João de Deus. A casa oferecia sessões coletivas, cirurgias espirituais e tratamentos para doenças que a medicina convencional não resolvia. João de Deus não cobrava por consulta. A estrutura se sustentava pela venda de produtos no local, como ervas, cristais e outros itens comercializados na dependência da casa. A visibilidade internacional de João de Deus cresceu em 2012, quando Oprah Winfrey viajou a Abadiânia e gravou uma entrevista com ele na casa Dom Inácio. O material foi ao ar no programa dela nos Estados Unidos e colocou o curandeiro brasileiro no radar de milhões de espectadores. Não, a cidade era dele. Ele era dono da cidade, controlava tudo, absolutamente tudo naquela porra. Estrangeiros. Era o feudinho dele, era... Cara, era... Referência nerd. Cara, era papo de Far Cry 5, sabe? Ele controlava a região, ninguém entrava, ninguém sabia, ele mandava em tudo e pronto, cara. Era só assustador. A própria Oprah Winfrey descreveu a visita como uma experiência espiritual significativa. Além de Oprah, outros nomes apareceram Coroné. ao longo dos anos. Por exemplo, a modelo Naomi Campbell, a atriz Sidman, McLean, o ex-presidente americano Bill Clinton, a Marina Abramovic, e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Em dezembro de 2018, 4 mulheres foram ao programa Conversa com Biel na TV Globo e relataram abusos cometidos pelo médium. As denúncias apontavam que João de Deus fazia aquele tipo de comportamento durante as suas sessões de cura, afirmando que estava transferindo energia. A partir desses relatos, mais de 600 mulheres... O Lula entrou na chapa. Sem piadas, vamos manter o decoro. O Bill Clinton tá em todas, né, obviamente. O Bill Clinton está em todas, sempre. Tipo de comportamento durante as suas sessões de cura, afirmando que estava transferindo energia. A partir desses relatos, mais de 600 mulheres registraram acusações contra ele. Após o escândalo, Oprah removeu o vídeo da sua visita do seu canal no YouTube e publicou uma nota dizendo que havia empatia pelas vítimas e esperava que a justiça fosse feita. Entre 3 e 8 de janeiro de 2019, a ativista Sabrina Bittencourt, cofundadora do movimento Coame, formalizou ao Ministério Público de São Paulo acusações que iam além dos abusos documentados pela televisão. Sabrina afirmou que João de Deus coordenava há pelo menos 20 anos uma rede de... Segundo ela, mulheres negras e pobres de Abadiânia, Anápolis e do norte de Minas Gerais eram mantidas em cárcere privado em fazendas no interior de Goiás, sendo obrigadas a engravidar repetidamente. Os bebês nascidos nessas fazendas eram vendidos a famílias estrangeiras nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, por valor de 20 e 50 mil dólares cada. Nossa, vai se fuder. As mulheres que passavam anos servindo a esse esquema eram, segundo os relatos coletados por Sabrina, eliminadas após um período de uso. Sabrina entregou ao Ministério Público relatos de mães adotivas em 3 continentes, depoimentos de ex-funcionárias e listas de nomes e rotas. Uma força-tarefa foi criada, mas o foco declarado foi nos crimes já documentados por João de Deus. A investigação sobre o tráfico internacional foi direcionada à Polícia Federal, sem que houvesse o registro público de desdobramento. Em 2 de fevereiro de 2019, Sabrina Bittencourt foi encontrada morta em Barcelona, onde vivia. E aí? Cara. Nada mais perigoso que trabalho investigativo. Eu tô de boa. Isso não é pra mim não, cara. Trabalho investigativo não é um bagulho pra mim não, velho. Sabe? Tipo, se um... Cara, não dá, mano. Só não dá. As autoridades espanholas
classificaram a morte como auto-infligida. Até hoje, nenhuma investigação conclusiva foi conduzida sobre as circunstâncias da sua morte. Em janeiro de 2026, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos liberou 3,5 milhões de páginas de documentos do caso Jeffrey Epstein. Entre esses documentos, pesquisadores localizaram um e-mail datado de dezembro de 2020, um ano após a morte de Epstein e 10 meses após a morte de Sabrina Bittencourt. O remetente do e-mail tem um nome censurado. A mensagem cita nominalmente Sabrina Bittencourt e suas denúncias contra João de Deus, com referência direta às fazendas em Goiás. Em seguida, traça um paralelo com o Zorro Ranch, o rancho de Epstein no Novo México, que aparece em diversas investigações como local de atividades de vocês já sabem o quê. O trecho diz em tradução direta do inglês o seguinte: ela declarou oficialmente que Epstein ofereceu dinheiro a ela para fazer isso, para uso no mercado negro. Ei, Dá uma pesada, né? Tô passando aqui só pra te lembrar de deixar o like, se inscrever e compartilhar caso tu tenha gostado do vídeo. Mas uma pedrada. E levou um trabalhão pra fazer, e caso tu queira me ajudar compartilhando ou interagindo com ele, eu agradeceria muito. Vamos ter mais umas 2 partes desse vídeo. Essa Caralho. são só as partes mais leves do iceberg que eu fiz. Então, não percam as próximas partes, só as partes mais leves do iceberg.